Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. O terceiro episódio do Erechu saiu e nossa, tivemos momentos, né? Momentos maravilhosos e também alguns que chamaram bastante atenção. Começou aquilo que a gente já sabia que iria acontecer. Uhum. Mas, quer saber sobre tudo isso? Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, ative a notificação. Vamos lá? O episódio começa com a saída deles do restaurante, aquele do segundo episódio. Durante o caminho, eles vão conversando sobre o lugar a qual estão e mais uma vez falando sobre como é bom e relaxante o lugar, a paz que traz. JK também, mais uma vez, afirma que gostaria sim de voltar à Suíça por tudo que ele já viu até o momento. E também ele já começa a dar uma olhadinha ao redor porque pretende voltar a alguns estabelecimentos. Chegando no alojamento, eles querem conversar mais um pouco. Então eles sobem para a varanda do quarto do Jimin. E lá eles começam a apreciar a vista que perfeita. E Jimin para aqui, meu amor, vista perfeita para nós, Armes, com certeza é o seu rosto. E eles começam a conversar que sim, é muito bonito, mas também é caro. Mas o valor, como diz de mim, vale a pena justamente porque o valor não é apenas pelos produtos, mas sim pela beleza do local. E faz jus, né, meu amor? Eles, podres de ricos, estão achando isso, imagine nós, réis mortais. Depois disso, eles ainda querem conversar um pouco mais e pretendem o quê? Isso mesmo, ligar para o nosso querido Nanjum. Nesse momento, ainda ele estava na Suíça. E sim, Jimmy conversa muito e JK fica na dele lá. Tipo, cara, não vou nem me envolver. Vai que ele tenha a vontade de aparecer, né? Mas não, Nanjum afirmou que já iria para Paris no dia seguinte. Então, acredito eu que não foi possível. Então, aquela conversa que poderíamos ter uma participação de algum membro, que era mais provável ser o Nanjum, aqui já foi descartada, né? E parece que ficaram um pouco mais à vontade, né? E ainda à noite, meu amor, é uma criança e as coisas continuam. Por isso que eles fazem um pequeno jogo. JK queria beber, de mim dançar. Então eles foram o pedra, papel e tesoura. E, meus amores, Jimin ganhou. Então, teve ensaio. E a música escolhida foi Killing Girl, do J-Hope, né? A gente viu como eles estavam gamados nessa música e foi fabuloso. Podemos ver um pequeno ensaio. JK dá aquele toque, né? Jimin prossegue. E com certeza aqui eles passaram bastante tempo. A gente sabe que mesmo ensaio, brincadeira, pra Jimin é algo sério. Gostaríamos muito de ver eles dois juntos, né, gente? Infelizmente não saiu. Fazer o quê? Jungkook parece que não gosta de nós. Mas essa cena já deu a apreciar, porque o molejo, meu amor, com certeza tem. Ou se tem. Então, vamos para a cama e até nos quartos, sim, agora com o quarto separado, JK e Jimin continuam com a mesma sintonia. Porque enquanto Jimin escova os dentes, ele continua dançando. Já JK no seu quarto, também escovando os dentes, continua ainda no ritmo da música. E é nesse momento aqui que acontece algo bem interessante. Jimin adentra o quarto do JK, para que bater, não é mesmo? E aqui já podemos ver o que a gente já sabia que iria acontecer, como sempre, né? Houve um corte cru. Jimin entra para dar boa noite ao JK e para que um corte? Aconteceu alguma coisa a mais? Porque se for apenas uma boa noite, então poderia seguir perfeitamente. Não foi o que aconteceu. O que será? JK estava escovando os dentes. Será que rolou um beijinho no cangote? Tipo, boa noite, amor. Até amanhã, amor. Infelizmente não podem fazer o que geralmente eles fazem, né? Mas enfim, cala a boca, bicho. Então, Jimin vai embora. Vai entender, né? Enquanto Jimin já estava na terra dos sonos, JK foi treinar o seu inglês. E aqui já podemos ver uma pequena discussão, né? Com Duolino. Ai, gente, ele é um fofo, ele é um fofo. E realmente as coisas não estavam muito a favor dele, não. Mas ele tentou, estudou um pouco e o dia amanheceu. JK e Jimin já acorda daquele jeito, né? Que a gente sabe, nos staffs acordando eles. Então vamos para o café da manhã. Já de cara podemos ver um JK se alimentando muito bem, como diz os mais velhos. O café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? E JK com certeza segue. Da Jimin não. Jimin prefere só seu cafezinho, mas aqui já acontece algo bem casal, né? Jimin não gosta de comer, mas quando JK começa,
sempre há mordidas. E claro que o nosso querido JK nem perturba sobre isso. Ele dá de boa vontade. Coloca a quantidade que ele acha que de mim vai gostar. Que é um pedaço e ele dá. Eu amo quando eles começam a compartilhar essas gostosuras, né? Enfim, cara, é maravilhoso. Então, depois dessa refeição linda e fofa, podemos já conhecer a agenda do dia. Vamos ter kickbike, caminhada, parapente, jantar e visitar um pub. Vai ser, né, momentos maravilhosos. E a cada um deles podemos ver o JK e Jimin daquela forma que a gente ama, né? Já dentro do carro começa uma rapidez, sim. Suíça mostra seu lado ecológico que surpreende os meninos, né? E já de cara aqui já podemos perceber que os Jimin estão com a roupa do JK. É, meus amores, a mala parece que fica à disposição, né? Então, chegaram ao local, lá no Mirante. Nesse momento, as fotos ocorrem, né? Uma mais linda do que a outra. E eles se revezam para isso, né? Eu só sei que tudo é muito bonito aos meus olhos. Eles já começam com as atividades do dia. A bike. Uma bike diferente, meio patinetes. Eu nunca tinha visto uma dessa. Mas podemos ver também que os meninos também têm um pouco de dificuldade. De mim demora um pouco, justamente por causa da estrada, né? Já JK não. JK já se joga, brinca muito, se diverte e vai à loucura. De mim é um pouco mais reservado, mas com o tempo ele já começa a se soltar. E nesse momento eu acho tão fofo que meio diante a tanta loucura, né? Tantos gritos maravilhosos deles e um JK tão divertido, ele tem consciência, ele para e sempre preferindo deixar o de mim à frente dele. Não uma, mas duas vezes. É um cavalheiro, né, gente? É um cavalheiro. Ele gosta de ficar de olho no seu baby. E eu não julgo. A estrada é meio difícil, mas de toda forma, com certeza foi uma boa experiência e feliz. Já lá embaixo, eles se encontram no restaurante, né? Enquanto eles admiram a paisagem, a imaginação corre solta. Nesse momento que eles começam a ver a cachoeira, nesse momento eu só pensei do treinamento de Naruto. Quem já assistiu sabe. Ai, gente, eles são maravilhosos. Imagina a cena. E de mim tira uma foto especial. E nela podemos ver o dedo mindinho dele. Ah, JK, para. A foto com certeza ficou um pouco mais bonita por causa desse mindinho que todo mundo é gamado. Depois disso, ele compartilha que se machucou durante a atividade. Menino, se cuida. E é claro, voltaram para as instalações. Nesse momento, então, começa a descansar. E é aqui que vemos que teve sim mais um corte. Então, claro que a dinâmica ficou um pouco mais legal, mas sim, houve um corte. Durante a chegada, JK simplesmente some. Isso mesmo, ele começa a brincar de contos com o Jimin, mesmo sem ele saber. Jimin começa a procurar por ele e nada. Entra no quarto de um, em quarto do outro. Nisso, JK está no quarto do staff, bem quietinho, só escutando Jimin procurando. E no final das contas, encontra. Olha o sorriso. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda, né, gente? Tá maravilhoso. Ele gosta dessas brincadeiras e eu amo como ele se diverte assim, né? E é claro, agora sim ele vai descansar, tirar um cochilinho. Já de mim vai também se ajeitar. Nesse momento que a gente vê uma pequena diferença. Cobrir o corpo do Jimin. Aí aqui a gente fica se perguntando por que cobrir assim, porque na primeira temporada a gente viu o corpo de Jimin à torto e à direita. E é claro que mais uma vez é a questão do corpo. Jimin já tinha falado durante as entrevistas que ele estava um pouco descontente, né? E durante a filmagem acredito eu que também ele pediu para fazer isso. A gente sabe, né? Ele tá comendo muito e para nós é maravilhoso, mas para ele é um terror. Então, já justificado. Depois de eles se refrescarem, eles voltam para ativa e dessa vez correndo para pegar o trem. Ai, gente, eles estão tão fofinhos, tão fofinhos. Nesse momento, com certeza, a gente vê um JK amando a paisagem, já um Jimin aproveitando para tirar um cochilo. Nesse tempo, o JK respeita, começa devagar também, tira fotos para cá e para lá, e também aproveita para tirar fotos e filmar o Jimin. Ele precisa, né? E ele merece. E um tempinho depois, ele percebe que a câmera estava desligada. Mas não tem problema não. Ele usa o celular. Então, gente, temos bastante fotos. E essa aqui ficou maravilhosa. JK, compartilha, JK. Custa, JK. E ele acordou. Ele sente quando o JK está olhando para ele. Nesse momento, então, começam os dois agora a olhar
toda a paisagem. Gente, eu amo esses momentos, eu amo esses momentos. Então, chegaram ao ponto de partida. E agora eles vão caminhar. E já que a gente consegue ver cookies juntos, gente, olha a forma que eles andam. A coisa mais linda. Ai, de mim. Ai, essa imensidão fica um pouco melhor quando tem eles juntos nesse lugar, não é mesmo? E as fotos? As fotos são as melhores, né? Muito meu casal, né, gente? Muito meu casal. E nesse momento vemos um Jimin brincalhão. Ele começa a fazer uma dancinha, um pequeno charme. E vemos o JK babando por ele. Ele acha muito fofo, né, gente? Ele ama ver o Jimin tão feliz assim. E a gente também. Nesse momento acontece algo que, gente, tá tendo uma pequena divergência entre nós. Isso mesmo. JK começa a olhar a paisagem e tirar algumas fotos. E ele achou umas florzinhas. Mas a forma de chamar chamou a atenção. Escuta. 아니, 여기는 또 노란 색깔 있고. Nesse momento aqui, então, já começou o reboliço. JK falou honey, querido, que a gente já sabe que já aconteceu anteriormente, ou honey, que é uma variação de apenas uma forma de falar para trazer as pessoas para prestar atenção na florzinha amarela. Então, o que vocês acham? A princípio eu escutei honey, mas escutando um pouco mais honey. Mas o melhor está por vir. Esperem. JK começa a tirar fotinhas e de mim começa também já botar a mãozinha. Pra mim, a foto ficou um pouco mais bonita com as mãozinhas do Jimin, né? JK bobo, JK escreve. Ô, Jimin, para de dando esse menino. E o que chama a atenção é que ele gamou nessas flores, e muito delas amarelas. A gente sabe o que amarela significa, né? Fofos, fofos, né, gente? JK gamou mesmo nessas florzinhas, né? Nessas florzinhas. Isso mesmo, JK gosta muito de flores. Flores são legais. É uma sensibilidade, né? Ai, gente, eles são muito fofos. Eu acho impressionante, né? Porque são dois pontinhos pretos andando na imensidão de cookie. E então chegaram o momento mais impressionante e marcante. Eles vão pular. JK já com certeza já está muito animado, de mim tremendo na base. JK é o primeiro a saltar e a gente vê como ele está feliz. Posteriormente vemos de mim um certo cuidado, mas ele foi, com medo, mas foi. Os gritos dele mostram uma mistura de prazer com dor, né? A gente entende isso de mim, a gente entende. Esse momento eles ainda continuam conversando, entre aspas, e é claro, agradecendo muito ao ARMY. Diante do pânico também podemos ver o prazer e, é claro, a coragem. Ai, gente, meu bebê tá tão lindo com esse rostinho de pão. E na chegada também caiu, né? A ficha que ele conseguiu, mas o medo tava lá ainda. O medo tava lá. JK foi um fofo acalentando de mim. Ai, que cena linda, gente. Foi maravilhoso. Foi uma experiência única. Eu espero que eles voltem a fazer isso. Então, vamos para casa. Chegando no alojamento, já podemos ver uma cena também interessante. Eles saíram sem acessórios e voltaram com um chaveirinho. Jimin volta com um chaveiro na roupa. Chaveiro esse que a gente viu também com o JK na volta, né? A Coreia, vocês lembram? Mas enfim, ainda temos muita coisa para acontecer para ver se realmente vamos ter 2 bonequinhos ou apenas um. Jimin deu de presente? Vamos ter que aguardar esse momento. Então, depois do banho de se refrescar, vamos comer. O alimento surpreendeu, né? Eles apreciam um pouco a culinária local, mas a de cara a gente vê que, como diz o próprio JK, estava gostoso, mas falta algo. E eles não gostaram muito de alguns ingredientes, né? Então, com certeza vão apelar para a cultura coreana. Então, por isso eles se renderam ao miojo. Como diz Jimin, um coreano precisa de coisa apimentada. E é isso que eles fazem. Eles se alimentam bem, comem bastante, que é maravilhoso, né? Depois dessa comilança, né, bateu até um calor. A pimenta faz isso, né, Jimin, e ele fica todo vermelhinho. Posteriormente, eles vão descansar. E é aqui que a gente vê um momento que dá vontade de dar um beliscão no Jimin. JK todo fofo, querendo descansar no colinho do baby, e Jimin diz não. Oh, meu
Deus, custa a cara deles, gente. Custa de mim. E aqui vamos apenas salientar que algumas pessoas tu sabe, né? Claro que dá vontade de dar um beliscão nele, mas também temos que perceber a logística. GK e Jimin sempre, vamos dizer assim, foram muito de toques, mas lembrando que eles tinham acabado de sair do serviço militar. Foi mais de um ano tentando se conter em algumas coisas. Mas calma, que também isso não afetou muito, porque se GK não pode, Jimin pode. GK jamais vai pagar na mesma moeda. Jimin está no colinho dele. Olha que coisa mais linda, gente. Pensar que isso é uma coisa tão rotineira, né? GK pega o óculos de mim, óculos esse que não tem grau, eu acho engraçadíssimo isso. Mas aqui eu tenho certeza que a vontade é ela colocar as mãozinhas nesse cabelo fofo. Pra você ver, né, pessoal, a gente não pode ter tudo na vida. Mas com certeza esses momentos fofos estão aí pra apreciar. E a quebra desse momento fofo foi do Jimin. Ele mais uma vez pede desculpa ao Armin por quebrar a sua promessa. Promessa essa feita, gente, há um tempinho atrás, porque Jimin saiu um pouquinho cheinho do serviço militar. Eles não estavam muito contentes e claro também que naquela época ele recebeu muitas críticas. A gente sabe como é o Jimin em relação à aparência e para coreano estar magro é elogio. Então, houve sim essa promessa que ele falou que ia fazer dieta. Como ele deixou claro muitas e muitas vezes até dentro do quartel, ele tentou fazer, mas foi impedido porque as comidas de GQ eram muito gostosas. E durante a viagem, que deveria ser um momento de lazer e de chutar o balde, ele o fez. Mas sempre tá lá aquele sentimento de culpa. E como ele mesmo falou, para balancear as questões, ele vai guardar dentro dele essa frustração. Não é o correto. Esse sentimento não é o que a gente quer ver, mas infelizmente a gente sabe que esses meninos sempre trabalham contra eles mesmos, porque não tem para que isso tudo. Tá vendo? Por isso que ressalta que esses momentos que o Jimin não quer mostrar o corpo, que aparenta essas montagens, é justamente para evitar isso. Esse momento na frente do espelho me toca de uma forma, para quem briga com a balança sabe como isso dói. Ele se vê, essa disfunção de imagens de mim é complicadíssima, que ele não tá gordo, gente. Aonde esse menino tá com pança, gente? Só porque comeu um pouquinho a mais. A gente sabe que eles ganham peso, mas para perder é um pulo. E a gente viu como eles perderam peso, né? Porque depois de sair tinha muitas outras coisas que aconteceram que a gente viu. Que JK, pelo amor de Deus, ficou esquelético praticamente, né? Enfim, é um peso de idol. Infelizmente é um peso do que muitos idols carregam. E não demora muito, né? Depois de trocar de roupa, eles saem mais uma vez para curtir agora à noite. E vão a um bar que eles já tinham visto durante, lembra aquele caminho que eles fizeram para o alojamento? Então, eles viram um bar que chamou a atenção e voltaram lá. Fizeram seus pedidos, né? Tanto de mim como de JK e toda a equipe. Claro, muita cerveja, de mim pediu o seu uísque e começou a apreciar, né? Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. E apreciando suas bebidas, a companhia, o local, né? E também uma surpresa. Eles veem o Armin. De mim já fica um pouco mais, vamos dizer assim, incomodado. Em contramão, JK é muito mais solícito em relação a isso. Ele acena, tira onda, já de mim não. De mim, ele, infelizmente, ele tem essa reação. Ele ignora, porque é um momento de lazer, é um momento a dois, e então foi, vamos dizer assim, invadido a privacidade deles. JK lidera muito bem, a gente já viu tantos momentos que o JK foi abordado, né, que mesmo ele não gostando, ele não fica e até interage. Já de mim, não, amor. A bicha aqui não tolera de jeito nenhum. Ele não é ríspido, mas também não é de risinhos. E a noite cai, e com ela também vêm as memórias e o sentimentalismo. Eles já vão para o lado de fora do estabelecimento e já começam a conversar. Aqueles momentos que teram tantos, né, suspense já começam. Eles aproveitando a noite, esse momento a dois deles, maravilhoso. E aqui também que já começam algumas situações complicadíssimas, né? Começamos com o JK falando sobre machucados, né? Ele falando como tem cicatrizes, que ele não liga muito quando se machuca. Já de mim já fica um pouco mais preocupado e chama eles de irmãozinho. Claro que aqui foi mais uma vez para algumas pessoas a taxação que o JK nada mais é do que um simples amigo e muito mais um irmão de sangue. A gente sabe que não foi esse o contexto. O Jimmy estava falando apenas que o cuidado por ele ser o mais novo é essencial. Lembrando que na Coreia essas questões tem sim, mesmo que o JK lide e haja muitas vezes como mais velho que o de mim, não é assim que funciona.
Em praxe, sempre é o Jimmy que tem que ficar à frente do JK. Mas a gente sabe que também não é isso. Eles não se apegam muito a essas questões. Mas simplesmente foi uma forma de falar, não é mesmo? E Jimmy também começa a compartilhar suas próprios machucados, que durante o serviço militar se machucaram. JK se machucou algumas cicatrizes e, como coloca, cicatrizes são lembranças. Lembranças de guerra. Jimmy fala que machucou a perna, levou 3 pontos e fora outros machucados. JK também machucou os braços nas panelas, né, durante a sua estadia na cozinha. E nesse momento aqui, meu coração gelou. Eu pensava que ele ia mostrar um pouco mais o braço. Mas, de toda forma, se você prestar um pouco de atenção, você vê que ele mostra ali. Então, eu acredito que aquele machucado que muitas pessoas falam que é uma tatuagem, deve ser sim alguma cicatriz um pouco mais séria. Por isso, um pouco mais de cuidado. Se a fala de mim já foi tirada de contexto, imagine essa do JK. Porque aqui, quando ele fala sobre o seu primeiro amor, vamos dizer assim, o seu primeiro crush. Aqui foi mais uma declaração que o JK é hétero, jamais teria alguma coisa com o de mim. Calma, vamos ter calma, né, pessoal? E o que também chama a atenção aqui de cara é um corte, porque eles estavam falando cicatriz do nada, JK fala sobre relacionamento, oi? Não faz muito sentido, tanto que essa pausa de tempo é um olhando para um lado, para o outro, do nada JK, pá, lembra do primeiro amor? Não cola, né? E ele começa a falar um pouco mais sobre isso, olha a cara do Jimin. Surpresa, ele vai olhando, olhando, e claro que ele vai entrar na onda, porque, gente, como diz Jimin, era a 8ª série. Né? Ele é um adolescente e esse momento todo que JK narra é justamente quando ele foi para os Estados Unidos treinar hip hop. Lembra logo no começo, antes do debut, antes de eu já quase entrar no debut, que ele tinha um pouco mais de dificuldade, que o Bang falou para ele que ele tinha que treinar mais, que o JK tinha muito talento, mas ele não tinha refinamento. E ele não estava muito arregado a essas questões de hip hop. Por isso, ele foi mandado para os Estados Unidos para um intensivão. E lá teve algumas experiências de aulas, né? Essas fotinhas aqui. Olha a cara do bebê. Olha a cara do bebê. E, enfim, porque JK ficou com alguém. Ele falou que ele não ficou com ninguém. Ele apenas se interessou. Isso só demonstra que JK e Jimin jamais foi um casal. Pessoal, não vamos ser cínicos e também nesse modo. Todo mundo já teve experiências de se apaixonar por pessoas quando mais novo. Porque mesmo pessoas casadas há muito tempo sempre trocam informações sobre o passado. Mas JK, gente, não, uma coisa não tem a ver com a outra. O B do LGBTQIA+, é por um motivo, tá? E não é segredo pra ninguém que o JK teve um relacionamento quanto mais novo. Tanto que um desses relacionamentos, ele já falou também, um dos conteúdos do BTS, que ele namorou e nem sabia que estava namorando, que ele não sabia nem namorar. Nesse momento também mostra como o JK é tímido. Tanto que quando o Jimmy pergunta, mas e agora, o que você falaria? Ele, oi, gosto de você e acabou. Mas essa reação do Jimin, ele nem pede pra cortar. E com certeza, gente, claro que o Jimin não vai se importar por causa disso. Pessoas maduras falam de coisas do passado porque está no passado, já foram resolvidas. Esses meninos estão 30 anos, vão ficar enchendo o saco por causa de 15. Lembrando que no começo a situação com o JK e Jimin era completamente diferente. Não cabe aqui no vídeo falar sobre as tentativas de conquista do Jimin para o JK. Por isso esses sorrisos, para que, tipo, da mesma forma que o JK teve lembranças, Jimin possa ser também as tenha, como ele lutou e batalhou para ter a relação e a reação do JK naquela época, né? Como ele sofria para o JK apenas dar um elogio, que a gente viu que ele não gostava. E como ele já falou tantas e tantas vezes, não é porque não gostava do Jimin, é que ele não sabia lidar com aquele momento. E ficou muito claro aqui. E Jimin ri dessa situação toda, só mostra o amadurecimento e as lembranças, porque a gente sempre, né, gente, como a gente era patético quando era mais novo, né? Tantas bobeiras que a gente fez, tantas oportunidades deixou passar. E os meninos então começam já a aprofundar mais ainda sobre os sentimentos. Durante bebidas, ele abre o coração. Jimin fala que durante a música que eles, né, citam, TTU, que a gente sabe que é um marco para nós de Cuca, esse momento aqui, esse final para nós é fabuloso. Jimin fala que durante o serviço militar, eles ensaiaram e a forma de cantar mudou. Ele também fala sobre o trauma, né, que essa música, esses momentos eram um trauma para ele durante o BTS e que mudou, né? Tanto que ele fala que teve aulas, que o professor dele também já modificou, também ele pega dicas do JK, sempre deixou claro como o JK apoiou ele de todas as formas, mas que mudou. E soa diferente, a forma de me cantar mudou, e a gente já tinha visto isso desde Ru.
não é mesmo? A gente viu totalmente essas mudanças, que como ele fala que mesmo mudando, e o dia que fala, nossa, fica mais fácil, é legal, mas Jimmy fala que soa diferente. Nessa forma leve de cantar, que não machuca mais as cordas vocais dele, não soa bem. E é verdade. Como ele estranhou, a gente também vai estranhar. E a gente realmente teve uma diferença, mas a gente também sabe que é tudo questão de costume. Como o GQ deixou claro. Quanto mais tempo a gente vê ele cantando diferente, a gente vai se apaixonar mais uma vez pela forma de cantar, porque a voz vai continuar sendo a do Jimmy Xi. A gente sempre gostou daqueles agudos do Jimin. Ele é conhecido por eles, né? E é como eles falaram, essa similaridade entre ele e o GK também existe, mas existia muito antes. Vamos ver como vai ser no álbum do BTS, o novo, né? De toda forma, ver esse momento tão delicado para ele mostra que o JK e o Jimin estão sempre numa sintonia, sempre se ajudando nos melhores e nos piores momentos. E vamos encerrar a noite, sim, e com os pagamentos. Gente, isso aqui que o Jimin pagou é praticamente R$ 2.500. Ai, como é bom ser rico, né, gente? Como é bom ser rico. Mas enfim, Jimin muito fofo, né? Eu achei tão fofo também essas interações. Chegando então ao alojamento, vamos ter mais uma noite, não é mesmo? Agora vamos dormir. E nesse momento também, quando o GK está no quarto dele, a gente vê também as tatuagens. Podemos ver mais uma vez o braço dele um pouco nu. As pessoas, nossa, ele quer esconder sim, porque a toalha está desse lado. Pode ser simplesmente um costume. E de longe a gente não consegue enxergar nada. Claro que está tampando muito. Mas novamente, poderíamos ter já solucionado esse problema. Infelizmente não aconteceu. Teremos que esperar mais episódios para ver, de fato, o que é aquilo no braço do. Outra tatuagem também que está tirando nosso juízo é essa do ombro. A gente sabe que o JK apareceu com ela, que a gente viu um pouquinho dela durante o show do Jin, e a gente viu de fato quando ele postou aquela foto, né? Quer dizer, o treinador postou lá na academia. JK fez uma nova tatuagem. Vemos aqui que ele já tinha feito durante as filmagens. Agora saber se ele fez durante o serviço militar ou numa folga. Como o JK fez isso? Hoje ele já entrou com essa tatuagem. É um caso a se pensar. Eu espero que essas perguntas sejam solucionadas durante o tempo, né? E detalhes maiores sejam mostrados em outros episódios ou então no photobook, que é onde a gente vai ter bastante coisa, porque corte teve, né, gente? Tramontina aqui tá rolando com força. Então amanheceu e novamente a nova agenda dos meninos. É o quinto dia deles na Suíça e tem muitas coisas para fazer, não é mesmo? Então vamos para esqui, snowboard, mercado, jantar e passeio noturno, né? Que a gente está louca para ver. Os meninos então partiram para o esqui, né? E já vimos que logo na entrada, Jimmy estava um pouco sério. Com certeza estava abusado porque acordou cedo, né? Mas durante o percurso ele vai mudando um pouco a cara, um pouco calado. E nesse momento vemos o Jimmy aqui um pouco mais ativo. Ele conhece o Jimmy Chi, né? Quando um falta, o outro sempre tá lá. Por isso que eles são conhecidos como eu sou você, você sou eu. Eles se conhecem e se respeitam. E também os momentos deles, né? Que já de cara a gente vê como eles estão animados, mas ao mesmo tempo também um pouco temerosos. Já que começa a ter as pequenas aulas, ele tenta, tá um pouco enferrujado, um instrutor maravilhoso, e ele consegue desenvolver, ele começa a curtir. Ao mesmo tempo, de mim também tá tendo certa dificuldade, um medinho, mas também com muita prática, muita perseverança, eles conseguem. Então esse momento de descida é maravilhoso, mas também doloroso. Podemos ver como os meninos estão amando, mas também teve o seu preço. Na reta final, houve agradecimentos de mim, um fofo, né? Mostrando muita, né? Como, enfim, cara, eu tô amando esses profissionais que estão trabalhando com mim também é um fofo com os instrutores. Eu estou amando como eles estão sendo tratados. Amando. Essa equipe foi maravilhosa. Teve o seu preço, estão cansados, estão doloridos, então, pessoal, o episódio se encerrou. I love you. I love you.
Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer no quarto episódio, sim, porque temos bastante coisa ainda para acontecer. Então é isso. Tchau!